Olá, Jonas aqui, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a mais um vídeo onde a gente vai falar um pouco sobre cravação de joias. E o nosso assunto hoje é perloar, né? Tem gente que chama de perroar, tem gente que chama de beating tool em inglês, e tem gente que chama de perloar. A gente tá falando desse carinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui para te mostrar, ó. Que é essa pecinha aqui. E essa ferramenta ela serve para quê? Ela serve para trabalhar nos granitos. E para a gente conseguir ter uma cravação de alto nível, a gente precisa preparar essa ferramenta da forma correta. Jonas, o que tu quer dizer com cravação de alto nível? Tem muita gente que não usa essa ferramenta da melhor forma possível e acaba perdendo um pouco da qualidade que poderia ter na sua cravação. Como que tradicionalmente eu vejo as pessoas que eventualmente aprendem a cravação por conta ou algo nesse sentido, executar. Eles vão lá, fazem a furação, preparam toda a cravação, colocam as pedrinhas nos lugares e com o buril empurram o granitinho um pouquinho para cima da pedra e depois vêm com o perloar e só dão aquela arredondadinha em cima. Essa é a forma mais antiga de se fazer cravação. E ela funcionava, de certo modo, muito bem quando a gente não tinha aqueles clientes muito exigentes, quando a gente não tinha aquela pessoa que estava preparada para ver realmente a qualidade daquela peça que a gente realmente estava entregando. Hoje o mercado está totalmente diferente. A gente vê que o nível de exigência do consumidor está maior justamente porque ele está vendo aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, conteúdos que mostram para ele como que tem que ser uma joia de boa qualidade. Para te conseguir essa boa qualidade, uma boa qualidade como essa que a gente tem nessa peça aqui, onde a gente tem ali ó, os granitinhos bem definidinhos, um brilho bacana em todas as áreas desse granito, uma cravação realmente bacana que consegue chamar a atenção e aumentar inclusive a impressão do volume dessa peça, tem alguns cuidados que a gente precisa tomar. O perloar, ele não serve simplesmente para dar aquele brilhozinho em cima do granito da nossa pedra para dar um acabamento mais ou menos, com uma aparência um pouquinho mais bacana na nossa cravação. O perloar, ele tem 3 objetivos. E, gente, eu passei 1 ano e pouco de estudo de cravação trabalhando pensando assim, o perloar, do jeito que ele tiver ali, estando ok, eu consigo fazer um trabalho legal. E com um perloar mal preparado, eu não conseguia depois fazer a limpeza nos granitos e chegar nessa cravação realmente com um aspecto muito mais bacana. Aí em novembro de 2021, eu fui para fora, fiz um treinamento com um dos maiores cravadores do mundo, com o Ben Bentvelsen, na Holanda, e ele me passou alguns detalhes que eu vou dividir aqui contigo agora. E o principal é o seguinte, o perloar, ele tem 3 objetivos. O primeiro objetivo do nosso perloar é fazer um corte naquela porção de metal que a gente vai jogar para cima da pedra. Então, se o objetivo é fazer um corte, esse perloar tem que ter um pouquinho de fio. O segundo objetivo é que enquanto você está cortando essa porção de metal, que esse metal seja direcionado para cima da pedra. Então ele precisa ter um ângulo bacana para conseguir sustentar aquele material ali dentro. E por fim, a gente vai fazer o acabamento, fazer uma movimentação de acabamento para esse granitinho ficar ali a porção ideal em cima do nosso metal e o mais importante, deixar o mínimo daquilo que a gente chama de sujeira, que é um metal que não tem brilho, um metal que está meio esfiapadinho ali por cima. Então, considerando esses nossos 3 objetivos, que é corte, movimentação de metal e acabamento no nosso granito, a gente chega à conclusão que a gente precisa fazer um preparo nesse perloar para conseguir essas características. E o mais importante, quanto melhor estiverem preparadas as nossas ferramentas, seja buril, seja perloar, quanto mais cuidado a gente tiver nisso, melhor vai ser o resultado da nossa cravação sempre, mesmo que eventualmente tu não melhore muito a tua técnica. Usando a mesma técnica que tu tem hoje, melhorando a tua técnica, tu vai conseguir resultados melhores. Agora eu vou bater no perloar aqui especificamente. Nas cravações como essa que eu te mostrei ali no início do vídeo, eu divido com o pessoal lá no canal do Telegram como é que eu faço, todas as técnicas, divido, às vezes a gente até faz algumas transmissões ao vivo. O link vai estar aqui embaixo, tu pode entrar nesse canal, fica bem à vontade, não é um canal que fica perturbado ali, que muitas pessoas ficam falando ao mesmo tempo. Eu trago conteúdos como esse e um pouco mais profundos ali, tá? Vamos fazer o preparo então disso aqui. O que eu vou precisar para fazer o preparo desses meus perloars? Obviamente um perloar. A gente vai precisar também de uma fresinha de
carbide de tungstênio, tá? Não é a frezinha tradicional. Como eu só tenho uma aqui, eu vou fazer o preparo usando uma de aço rápido, DHSS, para te entender o funcionamento. Mas tu precisa executar isso utilizando uma fresa de carbide, de tungstênio, que tu já tem aí na tua oficina. Se tu não tem, tu vai comprar em qualquer fornitura, isso aí vai custar 18, 20 reais. Compra aí específico para isso, que essa ferramenta vai te acompanhar para o resto da vida se tu fizer ela bem feita. Tu vai precisar então do perloar, tu vai precisar de uma frezinha para a gente preparar essa ferramenta e tu também vai precisar de algumas borrachinhas diamantadas. Deixa eu pegar as minhas aqui, ó. Inclusive lá no canal do Telegram, eu deixei os links para o pessoal comprar essas borrachinhas aqui, tu pode ir lá e procurar, com um valor realmente muito acessível, tá? São essas aqui, aqui eu tenho duas borrachinhas, uma serve para fazer um desgaste um pouquinho maior e a outra serve para fazer o polimento. Não são as borrachinhas de silicone tradicionais que a gente usa para fazer acabamento nas nossas joias. São específicas, elas na verdade são desenvolvidas para trabalhar na área dental, mas para conseguir trazer esse brilho impecável tanto nos buris quanto na ferramenta que a gente vai trabalhar aqui, você vai precisar dessas ferramentas. A outra ferramenta que a gente vai precisar aqui é uma pedrinha de desgaste, tá? E da mesma forma, tu encontra os links para te comprar isso com um valor bem acessível lá no nosso canal do Telegram. Deixa eu te mostrar aqui no microscópio, abaixo do microscópio, o aspecto que tá o perloar que eu tinha aqui na caixinha, que é um perloar bem antigo, que eu usava antes de entender como que essas técnicas funcionam. Saca só, deixa eu dar um zoom aqui até e ajustar o foco para que você possa enxergar perfeitamente bem, ó. Ele até tem uma sujeirinha ali, mas tu percebe que ele tá sem fio, tá sem brilho e tá com aquele aspecto arredondado ali por dentro. E agora eu vou preparar esse meu perloar para ele ficar como esse aqui, ó. Esse aqui eu acho que ainda tá bonitinho. Deixa eu dar uma olhada, ó. Para ele ficar como esse perloar aqui, ó, com brilho. Vou ajustar o meu microscópio para ficar mais fácil de eu te mostrar, ó. Com brilho, com um ângulo apropriado ali dentro e com fio na lateral para eu conseguir trazer um aspecto bacana. E mais uma vez, esse é o responsável por a gente conseguir fazer uma cravação com esse aspecto em cima dos nossos granitos, que ela fique realmente bem espelhada, bem bonitinha. Vamos lá então. Vamos primeiro preparar a nossa ferramenta para trazer esse brilho ao nosso perloar. Mais uma vez, eu estou utilizando aqui uma frezinha de bola. E essa frezinha de bola que eu estou utilizando aqui, ela é de metal HSS ou aço rápido, tá? A que eu vou usar no meu dia a dia, ela é de tungstênio. Ela é de carbide. Por quê? Porque esse metal aqui é bem mais duro o suficiente para conseguir fazer o desgaste nessa minha ferramenta aqui e não perder o fio, não estragar. Eu vou conseguir trazer um brilho bacana para essa minha ferramentinha aqui, certo? Então eu vou demonstrar para ti usando uma frezinha comum, normal, mas repetindo várias vezes que tu tem que trabalhar com uma ferramenta de tungstênio, tá? Olha o aspecto que a gente tem aqui. Tu percebe que eu tenho 3 facetinhas que elas estão muito bem polidinhas? São essas 3 facetas que eu vou trazer aqui para minha ferramenta. Não tem a necessidade de tu fazer, eu preciso de uma frezinha maior para fazer com perloar maior e uma menor para fazer com perloar menor. Não, o ângulo vai servir tanto para perloar grande quanto para perloar pequeno, certo? Um detalhe bastante importante é o ângulo entre uma linha e a outra. Vou deixar ele mais de lado aqui, que vai ficar mais fácil para te perceber. Entre uma linha e a outra, a que está na horizontal e a que está na vertical, eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? Esse é o ângulo que a gente precisa transmitir para a nossa peça para conseguir fazer um perloar que consiga transportar metal de uma área para outra. E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai preparar então essa nossa fresa. Não tem a necessidade de tu trabalhar para fazer essa peça embaixo de um microscópio. Com uma lupa de pala aí de 7 vezes de aumento, tu vai conseguir fazer esse trabalho com bastante qualidade. Saca só, eu tenho que estar conferindo aqui o tempo todo o meu foco e o que vocês estão vendo aí. Show de bola! Eu vou diminuir aqui a cabecinha, ó, da minha fresa.
E o procedimento é exatamente o mesmo para fazer na fresinha de tungstênio. A gente não vai cortar essa cabecinha fora, porque é aqui que a gente tem o nosso tungstênio, é aqui que a gente tem o material que a gente precisa para executar essa nossa tarefa, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar o ângulo. Vou fazer as 3 facetas aqui em cima para conseguir chegar nesse formato. Percebe que eu peguei uma fresa de bola grande aqui para fazer esse exercício contigo. E é o que eu indico que tu faça. Que tu comece aí com uma fresa de bola de 1,5, 2 milímetros para te conseguir ter bastante material aqui para trabalhar. Quanto mais material, quanto maior a faceta, mais fácil para te conseguir fazer os teus primeiros exercícios. Então, ó, o que eu vou fazer? O ângulo que eu vou trabalhar aqui, ele é um pouquinho abaixo de 45, o ângulo de contato com a pedra, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 45, eu vou baixar um pouquinho, ele é em torno de 35 graus, certo? Então, ó, ajustei o meu ângulo ali, vou cortar a minha primeira faceta. Agora eu vou cortar a minha segunda faceta. E a minha terceira faceta. Não dei muita bola aqui para tamanho, não dei muita bola para angulação nesse primeiro momento. Acho até que o foco tá ruinzinho aqui. Deixa eu melhorar o foco para ficar melhor para ti aqui. Aqui tá perfeito. Ó, vou seguir executando então o meu trabalho. E agora tem uma dica bastante importante. Tu percebe que eu tenho uma aresta que criou entre cada parzinho de faceta, ó. Ali criou uma aresta, ali criou uma aresta e ali criou uma aresta. Qual que é o ponto? Eu vou alinhar essa minha aresta perpendicular ao meu disco de corte aqui. Que aí assim, ó, toda vez que eu virar, eu sei que a minha faceta do outro lado tá batendo de frente. Então meu objetivo agora é deixar elas na mesma altura, centralizadas e com a aresta coincidente no meio, para que quando eu olho aqui por cima eu perceba que tá tudo igualzinho. Então vamos lá, botei rodar. Desgastou, rodou, desgastou, rodou. Ó, essa aqui tá bem menor do que as outras. Vamos aumentar ela. Vai desgastando e vai rodando. Desgasta e roda. Sempre com a aresta perpendicular ali ao nosso disco. Ó, esse é o aspecto que tem que ficar visto de cima. Aqui na lateral, nesse meu caso, como eu fiz rapidamente, tu não vai ter uma perfeição, porque eu não dei muita bola para ficar o redondinho perfeitinho. Mas visto de cima, as 3 tem que estar do mesmo tamanho e a pontinha tem que estar centralizada. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir a minha pedra pela borrachinha diamantada mais fina. Lá no canal do Telegram eu deixei os links para o pessoal adquirir essas borrachinhas caso queira. Vamos verificar só o ângulo dos 90 aqui, ó, se ele está certinho. Ó, aqui eu tenho a minha linha vertical, aqui eu tenho a minha linha horizontal e fechou um ângulo de 90 graus entre as duas. Então eu tenho o ângulo perfeito para trabalhar. Vamos trazer agora um pouquinho de brilho para essa nossa peça. E a gente vai executar exatamente a mesma coisa, ó. A aresta das 2 facetas perpendicular à nossa borrachinha. E aqui o nosso objetivo é tirar os riscos que ficaram da etapa anterior. Ó, ela já está começando a ter um brilhozinho ali. Essa aqui ainda ficou facetadinha. Vou dar mais uma passada nessa aqui. Show! Olha por cima, legal, o tamanho tá bonitinho. Agora eu vou trocar para minha borrachinha mais fina para trazer o brilho final a essa peça, para a gente conseguir utilizar ela no nosso processo de abrir o brilho no nosso perloar. Ó, alinhei a aresta perpendicular à minha borrachinha, ligo e dou o polimento.
Ó, brilhou. Aqui, ó, no cantinho tu não precisa se preocupar, porque a área que tu vai usar é lá na pontinha, tá? Tu não precisa... Ah, tem que ser um facetamento como o facetamento de uma pedra lapidada. Não. A área que tem contato com a ferramenta do perloar tá polida, show de bola, pode passar pra frente. Ó, foi. E aqui foi também. Então a gente tem agora a nossa ferramenta com brilho. Ó. Percebe que ela está espelhada, que ela reflete ali as minhas digitais em cada uma das facetas? Esse é o procedimento que a gente vai executar na nossa fresinha para conseguir ter essa ferramenta para fazer então o brilho do nosso perloar. Agora eu vou executar o uso dessa ferramentinha aqui. Vou segurar na minha bola aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Tu não precisa fazer isso segurando na bola, mas eu vou fazer só para ajustar foco, ficar mais fácil de conseguir transmitir isso aqui para ti. Ó, vou botar aqui em um ângulo, ajustar bem o meu foco aqui. Dá um pouquinho de zoom para facilitar para vocês aqui, mas não precisa, tá? O meu microscópio aqui, o mínimo de zoom que ele apresenta é 7 vezes. Com 7 vezes de zoom, tu já consegue fazer um trabalho perfeito. Aqui tu já percebe que esse ladinho de baixo aqui tá mais para baixo do que esse aqui. Então eu vou ter que fazer um movimento aqui com a minha ferramentinha para resolver esse problema desse perloar. Vou pegar aqui a minha de tungstênio, tá? Que já tá prontinha. Mas a gente poderia executar esse trabalho caso essa aqui fosse de tungstênio também com essa ferramentinha que ficou realmente muito boa. Vou trocar a minha borrachinha pela ferramenta. Não preciso de uma rotação muito alta para executar esse trabalho. Ó, e aí se eu quero desgastar um pouquinho mais para baixo, eu vou forçar um pouquinho mais para baixo, ó. Vamos lá, ó. Agora foi. Vamos limpar ela aqui. Tirar essa sujeirinha. Tu não precisa fazer isso aqui com uma fita. Eu tô fazendo com uma fita só para grudar todas as farpinhas que solta ali, para te conseguir enxergar o que está acontecendo. Vou dar mais um aqui. Melhorar o foco. Ó. Ali do lado de dentro, a gente já conseguiu o brilho. Dá para dar mais uma passadinha para pegar ali no topo, que no topo ainda não pegou. Como essa aqui era uma ferramenta que estava no formato redondo, precisa de um pouquinho mais de desgaste. Aí, show de bola! Primeira parte do nosso trabalho está concluída. Já trabalhamos a parte interna do nosso perloar. E agora a gente vai trabalhar a parte externa para a gente conseguir ter um fiozinho perfeito nessa ferramenta. E é o que eu vou fazer agora. Vou tirar ela daqui. Tirar a bolinha. Vou voltar para a minha borrachinha amarela. No caso dessas que eu deixei o link lá no canal do Telegram, a borrachinha é branca, a mais fina é a branquinha. Ó, eu vou segurar aqui, agora eu vou precisar tirar o zoom para conseguir trabalhar. Ó. Eu vou travar o meu perloar embaixo da minha unha aqui para eu conseguir rodar ele, ó. E com a outra mão eu faço a movimentação. Ó, botei rodar. E vou botar um pouquinho mais de rotação aqui. E vou trazer o brilho para lateral agora desse meu perloar. E para finalizar o nosso trabalho, pessoal, aquela dica de mestre, ó. Tu vai espetar na borrachinha e vai rodar.
espeta na borrachinha e roda. Que aí tu consegue um brilho realmente impecável que vai ser transmitido para todos os teus granitos. Esse é o resultado. Agora, tu volta lá no comecinho do vídeo e olha como é que estava essa ferramenta antes da gente trabalhar. Com esse perloar dessa forma, tu pode colocar ele no suporte que tu quiser, tu vai conseguir fazer uma cravação onde tu empurra o metal para cima da tua pedra sem deixar sujeira por trás, porque tu tá cortando, tu não tá esmagando, tu não tá apertando aquele metal e ele tá se esfiapando para as laterais. Com isso vai facilitar muito a tua limpeza e esse processo de separar granito, fazer a limpeza, eu vou trazer vídeos para vocês, obviamente, aqui no YouTube, mas o foco é levar esse conteúdo mais profundo lá no canal do Telegram. Não entrou? O link está aqui embaixo. Eu te deixo um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.